Olá, pessoal! Nosso BetaCast diretamente da FNP em Brasília e temos o prazer de conversar com o Anderson Farias, ele que é prefeito de São José dos Campos. Muito obrigada, prefeito, por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui no BetaCast, para poder falar um pouco sobre políticas públicas. Prefeito, quais foram as maiores mudanças que a tecnologia trouxe para a administração da cidade? Olha, São José dos Campos hoje é uma cidade de 750 mil habitantes, a gente fica a 90 quilômetros de São Paulo, capital, e é uma cidade muito reconhecida pela tecnologia, até por causa do INPE, do ITA, né, que fica em São José dos Campos, a Embraer, então tem um parque tecnológico também lá, que hoje é um dos maiores parques do Brasil. Então a gente tinha que fazer com que tudo isso que a cidade respira, trazer também isso para a gestão pública. E nós iniciamos principalmente na desburocratização do serviço público, para levar mais eficiência, mas principalmente na implementação nas nossas escolas, que é a Educação 5.0. Como é que a gente pode levar tecnologia? E quando a gente fala 5.0, fica aparecendo só tecnologia. Wi-Fi, internet, computador, notebook, Não é só isso, Tem toda a questão socioemocional, relacionamento, Tem todo esse processo, a inclusão nas nossas escolas, mas nós conseguimos levar, salas Google for Education, robótica, a gente levou salas Maker, levamos para que a gente pudesse levar da tecnologia e ensinar para nossas crianças desde da educação infantil, ou seja, na creche já, qual que é a grande importância da tecnologia. Hoje as crianças têm muita informação, aliás, até nós, muita informação. Informação não é conhecimento. Então, como é que a gente leva a tecnologia para dentro da escola e da sala de aula, para que a gente também possa ensinar que através daquelas ferramentas tecnológicas, eles podem aprender. Então, a gente tem toda a parte de tecnologia hoje implementada em nossas escolas, desde o Fundo 1 até o Fundo 2, a gente tem 80 mil alunos na nossa rede, todas elas com salas Google for Education, seja Chromebook, que vão até a sala, seja laboratórios, e a gente consegue ter várias plataformas que as crianças acessam desde matemática, português, inglês, para que ela possa realmente ter a tecnologia a favor do ensino. Então, isso daí foi uma grande mudança que nós tivemos. Isso a gente pode acompanhar no longo dos últimos anos, onde a gente conseguiu muitas melhorias, principalmente no resultado do INDEB, mas principal é realmente na evolução, no conhecimento das nossas crianças, para estimulá-las, para que elas também pudessem participar de todas as Olimpíadas que ocorressem no país, para que a gente pudesse estimular com que eles fossem, estudassem mais, usassem ali desde os tablets, desde o celular em casa, para acessar plataformas de ensino. E, prefeito, todas essas mudanças em relação à tecnologia tem também uma geração de dados, informações, e isso ajuda na tomada de decisão que o governo vai dar? Sim, não tenha dúvida, Hoje, nas últimas décadas, se trabalhou muito na modernização e na implementação de tecnologias, softwares, na administração pública. Hoje, o grande desafio é você integrar tudo isso para que você realmente tenha um grande banco de dados integrado, que você consegue colocar ali como que você pode trabalhar com todas essas informações. Ou seja, não adianta você ter um banco de dados com muita informação e não saber o que fazer com ele, e fazer com que ele seja integrado. Então, em São José, a gente tem, desde o nosso CSI, que é o Centro de Segurança e Inteligência, onde nós trabalhamos com toda a integração de todas as forças de segurança. Um bom exemplo, hoje, aliás, no mês de março de 2025, a gente conseguiu atingir lá o menor número de indicador de homicídios por 100 mil habitantes, de 3,44. É o menor da história, é o menor do Brasil, de uma cidade acima de 500 mil habitantes. Então, isso daí trouxe para nós uma grande eficiência. Tem câmeras com reconhecimento facial, com sensores de presença, com leitores de placa, todo mundo integrado no mesmo sistema, todo mundo no córtex, com procurados da justiça, próprio sistema de alerta. Quer dizer, você tem muita tecnologia implementada, ela por si só, sozinha, não funciona, mas a tecnologia, juntamente com uma mão de obra, homens e mulheres das forças de segurança, bem qualificados e treinados, e trabalhando todos de forma integrada, com inteligência na redistribuição das suas missões, a gente consegue ter bons resultados, São José também, a gente conseguiu diminuir em 88% o número de roubo de veículos nesses últimos 6 anos. Então, assim, em todos os indicadores de segurança, São José diminuiu. Trabalhando com o quê? Tecnologia e formação e qualificação dos agentes, das forças de segurança. Então, é possível a gente levar a tecnologia.
Agora a gente tem que reunir todos esses bancos de dados, né? Isso eu falei da segurança pública, mas para o administrador público, cada vez mais, ele ter informação, cruzar todas essas informações, seja daquela família que tem uma criança na escola, na unidade de saúde onde ela é atendida, na UPA, quando ela chegar, você tem um prontuário eletrônico, nessa criança na escola, sua vacinação, assim que essa criança nasce no hospital, depois dos 6 meses ela já recebeu um aviso, já que ela já está na hora de tomar a vacina X, dali depois de 3 anos ela recebeu outro aviso, a mãe, quer dizer, você ter todo isso, né, usar todo esse banco de informações, de dados, para que você possa chegar com informação ao cidadão. São José dos Campos, a gente fez um trabalho nos últimos anos e nós lá transformamos todos os cidadãos, aliás, o poder público, né, enxerga o cidadão pelo seu CPF. Hoje é muito comum que a administração, ela veja o cidadão em vários momentos, né? Se ele vai falar de IPTU, ele é inscrição imobiliária. Se ele vai reclamar do ISS, ele é o cadastro dele do ISS. Se ele vai falar de multa de trânsito, ele é renovando o veículo, ele não é o João. Se ele vai falar de multa, né, de pontos de carteira, ele é o número da sua habilitação. Então, São José a gente reuniu, ele é um CPF. Você tem lá um site da prefeitura, Prefbook, digita o seu CPF, tudo que envolve no seu nome na administração pública municipal, ele vai enxergar ali naquela página. Até se um engenheiro abrir um processo na prefeitura para uma reforma do seu imóvel, assim que o engenheiro abrir esse processo, o imóvel citado dentro do processo é de outro proprietário, você vai enxergar que tem um processo aberto, nome do engenheiro tal, que é de uma reforma do seu imóvel, ou seja, você vai acompanhar o processo do seu próprio engenheiro. Então a gente passou todas essas informações a um CPF, que hoje facilita muito para a gente poder ter esse banco de dados, né? Mas é um grande desafio, para que a gente possa integrar as informações, mas não é só integrar, né? É ter também, como é que você cruza essas informações para que você realmente possa ter e tomar decisões corretas, né? Em colocar realmente em prioridades. Então isso a gente trabalha hoje, a gente tem um grande centro de inteligência que reúne todas essas informações, isso fez com que São José dos Campos, em 2023, a gente fosse reconhecido como uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, né, por normas da BNT, que são as NBR 30, 120, 122 e 123. Já fomos recertificados 2 anos consecutivos, atingimos aí a nota máxima, mas tudo isso o que é? São dados, informações e indicadores que a gente usou dessa certificação para que a gente pudesse avançar usando desses dados e indicadores para que a gente pudesse melhorar a eficiência do serviço público. Perfeito. A gente falou um pouco, né, de tecnologia, enfim, né, de diversas áreas, e aí você falou um pouquinho também dos servidores, dessa capacitação. E aí eu queria te perguntar, é importante sim ter diversas informações para ter base de dados, né, para tomar uma decisão, mas também é importante ter esse profissional capacitado para tomar, né, boas decisões para o governo. Como que o governo enxerga essa questão? Olha, primeiro, fundamental, né? A pessoa presta um concurso, né? Ali você tem um cidadão que ele presta um concurso onde ele estudou para ele poder ir lá, né, concorrer a uma vaga, né, daquele edital, né, e aí ele passa bem colocado, é chamado para ocupar aquele posto, né, e aquela missão que ele faz. Ele chega numa prefeitura, às vezes ele sabe exatamente aquilo que ele faz, mas ele entende o que significa prefeitura, quais são os serviços, quais são as diretrizes, quais são as políticas públicas implementadas, né, então você precisa primeiro fazer uma integração desse servidor. Então lá a gente tem essa integração de todos os servidores que entram, um exemplo, professores da rede pública. Todos os professores contratados, eles não vão para a sala de aula, eles ficam 90 dias dentro de uma escola de formação do educador. Prefeito, mas você vai formar o educador, né? Não, ele já é formado na sua matéria, ele já é formado da sua carreira, da sua universidade, mas ele tem outras informações que ele precisa ter. Qual é a política pública, as diretrizes básicas da educação do município? Como é que ele vai lidar com uma sala de aula, né, que seja de criança, seja de adolescente? Como é que ele vai lidar? Como é que ele vai lidar com os conflitos? Como é que ele vai lidar com toda a situação de uma escola, de todas as informações que ele precisa ter, desde como funciona, né, se precisar de alguma emergência, urgência, de algum ataque, como é que ele deve agir, enfim, são várias ações que a gente faz de formação, que chama F, Escola de Formação do Educador. E assim a gente tem a escola também de formação da prefeitura, ou seja, a Escola de Formação do Educador, que é a Universidade do Servidor, onde a gente faz essa qualificação, não só daqueles que entram e ingressam ao serviço público agora, mas também a gente sempre fazer e investir na sua qualificação, daquilo que é da sua expertise. Se ele é um procurador, as leis mudam, ele precisa passar por qualificação, ele precisa passar de curso, que aliás,
né, o nosso Estatuto dos Servidores, desde 2017, ele é, né, o seu crescimento, né, a sua valorização é por meritocracia. Então, você tem a meritocracia horizontal e a vertical, ou seja, tempo e também qualificação. Então, daquilo que ele mais atribuir, da sua formação, que ele faça para poder realmente trazer esse conhecimento para o seu serviço, para o seu setor, para o seu departamento, ele tem ali a meritocracia de reconhecimento, né, do seu trabalho. Então, a gente reconhece não só da parte financeira, muitas vezes fica assim, né, mas o reconhecimento que é? Só aumento de salário? Não, reconhecimento de projetos, implementação de ideias e sugestões, que aquilo seja escrito, que aquilo seja anotado, que vá para o seu prontuário, que aquilo seja reconhecido, de que aquela mudança de fluxo, de processo que foi implementado em determinado setor, teve a participação dos servidores A, B, C, D, quer dizer, você faz um reconhecimento ao servidor, né, de realmente daquele que ele realmente teve de ideia, do que ele trouxe e dos resultados que aquilo gerou, da eficiência do serviço internamente, mas também o quanto ele melhorou a vida do cidadão, né? Desburocratizando. Então, a gente tem todo o processo que é da universidade do servidor, que é da formação daqueles que entram, mas também da formação e qualificação permanente dos nossos servidores, seja na educação, que a gente faz de forma separada, seja na saúde, que nós também temos também separado, e aí dos demais servidores, todos eles a gente trata através da universidade. Prefeito, muito obrigada, foi muito bom te ouvir e um prazer te receber aqui no BetaCast. Obrigado, eu que agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho. E assim nós encerramos mais um episódio do BetaCast e nós seguimos por aqui revelando o potencial expansivo das cidades e pessoas. Até mais!